Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje vai ser mais ou menos um momento que eu vou pensar em voz alta. É um episódio, assim como eu já fiz uma outra vez, em um outro episódio, eu não vou lembrar qual é agora, mas eu não tenho um roteiro. Só tenho um tema geral, eu vou sair falando e vamos ver aonde a gente vai chegar. E no episódio de hoje eu quero falar para que Deus serve. Eu vim pensando esses dias sobre muitos assuntos, na verdade. Foram umas 2 semanas que eu passei bem tranquilo assim em relação à agenda, né? Foram dias que eu passei com bastante tempo para refletir. Eu refleti muitas coisas, inclusive sobre essa questão da existência de Deus e da importância dele para as pessoas, porque a gente tem vivido dias muito intensos, muito difíceis, né, para muitas pessoas, e a pandemia ela veio complicar ainda mais a situação do mundo, a situação social, a situação mental mesmo de cada um de nós, pelo menos da maioria, né? Alguns praticamente parece que a vida não foi afetada, mas para muitos a gente vê que muitas fragilidades elas vieram à tona, mostrou o quanto que o ser humano ele é frágil, ele é dependente, ele é vulnerável. E aí eu fiquei pensando sobre Deus, sobre o tamanho de Deus, a importância dele, o poder dele e a relação que cada um de nós tem com essa ideia de quem é Deus. Então, quando a gente fala sobre Deus, para falar sobre a importância dele, é importante a gente pensar quem é esse personagem, né? Porque existem vários deuses que a história coloca e que várias sociedades adotam para si. Então, a gente sabe que existem sociedades, civilizações que são politeístas, que têm mais de um deus. E esses deuses criados, pensados, eles são deuses justamente para suprir uma necessidade muito específica de cada povo, de cada momento. Eu não sei exatamente a fundo sobre isso, mas eu sei que cada um ele tem uma especificidade, né? É o Deus da fertilidade, o Deus da natureza, o Deus da saúde. Assim como eles são pensados, eles vão suprir cada um a sua necessidade, né? Mas eu quero falar do Deus que a Bíblia traz, o Deus da religião cristã, né? Tanto dos católicos quanto dos protestantes, é o mesmo Deus. E é sobre esse Deus que eu quero falar, qual a importância dele para a humanidade. Que ele é um Deus que não foi criado, pelo contrário, ele é um Deus que é colocado como o Criador. A história mesmo traz ele como essa função de criar tudo. Inclusive a Bíblia mesmo, quando a gente vai entender sobre a história do cristianismo, a história de Deus, a gente percebe que ele não fala dele, né? Ele já começa mostrando o trabalho que é criando. A gente vê lá no Gênesis, no livro do Gênesis, como que é o processo de criação de tudo, inclusive de nós. E aí a gente vê Deus como um criador, Deus como essa pessoa que tem esse poder. E aí eu sempre falo de Deus como criador nos episódios para falar um pouco sobre a criatividade dele, porque realmente eu vejo na natureza algo fantástico. A questão de como é criativo, como são muitas formas, muitas texturas, muitas espécies, e cada uma assim com cada possibilidade de sobrevivência, cada poder, cada habilidade que as espécies têm. Isso é muito fantástico. A gente vê espécies que voam, que têm veneno, que têm força, que têm velocidade. Cada uma assim vai complementando outra espécie, e é um conjunto assim fabuloso, fantástico de criação. E aí também a gente tem o ser humano, né? Que aí entra, acho que o problema da criação, que ela vem justamente por conta dessa criatura que é o ser humano. E aí a gente começa a entender e problematizar as coisas e avacalhar com aquilo que Deus criou tão perfeito, de tão fabuloso, que é justamente o ser humano. Eu acho que eu falo mais sobre essa atuação do ser humano em outros episódios também. Mas em relação a Deus e o ser humano,
a importância que Deus ele tem para tudo, se a gente entender ele como criador, é uma importância que já começa sendo fundamental, né? Essencial, porque se não fosse ele, não teria nada, por conta de ele ser esse criador. Então a gente já entende ele lá nesse começo como alguém importante para que tudo houvesse. Se não fosse ele, a gente não teria nem a gente mesmo, não existiria. E aí, qual a importância dele hoje, já que tudo já foi criado e é o que tudo indica na história, né? Parece que nada de novo foi criado. Infelizmente, porque se Deus ele quisesse criar novas coisas para colocar nesse universo que ele criou, ia ser muito legal, porque ele, como eu falei, ele é muito criativo, né? Então imagina novas espécies, sei lá, novos seres, sei lá, uma sociedade complementar aos seres humanos, não sei. Seria muito legal. Então trazer seres celestiais para interagir mais diretamente com os seres humanos, com esse mundo natural, seria algo possível, assim, se a gente for olhar pela criatividade dele. Se a gente vê pela criatividade dos seres humanos que a gente mesmo tem para criar, né, novos universos, novos para criar. A gente vê na ficção, nos filmes, nas séries, como que a gente cria novos universos, novas pessoas, novas realidades. Agora imagine se Deus fosse criar isso realmente com a capacidade que ele já demonstrou que ele tem. Ia ser muito legal. Tá, enfim, abri um parêntese aqui sem sentido, mas bora voltar lá para falar sobre essa relação de Deus com o ser humano. Atualmente, já que nada foi criado, então ele como criador, a gente praticamente já teve o que ele tinha de mostrar. Agora a gente vai ter o papel e a atuação de Deus como mantenedor do que ele criou e como, sei lá, como tipo um suprimento para manter mesmo a fragilidade, para manter a criação e para dar continuidade na história, né? Que ele mesmo já projetou. Então a gente entende, a partir do momento que a gente se entende como ser humano, que Deus ele é muito além do Criador. Justamente porque a gente tem um plano de redenção de Deus para resgatar o homem justamente de cair desse estado de perfeição que ele foi criado, né? Quando a gente vê a falha do ser humano lá no Jardim do Éden. E aí a gente vê que o pecado ele entra para acompanhar e automaticamente ajudar a destruir a criação. E aí a gente vê que o pecado ele vai afetar o ser humano, e a gente vai entender por que Deus ele vai ser importante também a partir desse momento, não só como criador, mas agora como redentor da humanidade, porque ele precisa de um projeto para redimir o homem do pecado, da falha, né? Para livrar a gente da condenação que já estava colocada assim na história como uma condição. Então Deus, como ele é de composição, ele não pode se relacionar com o pecado. Então a partir do momento que o ser humano peca, o ser humano não teria mais condição de se relacionar com ele por conta da santidade, que é um atributo dele que não pode ser tirado e não pode ser não santo. Então a gente entende que o ser humano estava ferrado a partir disso. Então ele precisa entrar com outro papel, que é o papel de Salvador. E aí entra ele através do papel de homem, né, como Jesus. E aí Jesus vem para a história para dar continuidade no projeto, para justamente poder resgatar o projeto inicial do Criador. Tá, mas se a gente for olhar para um lado mais de indivíduo, que é justamente a neura que eu entrei pensando esses dias, do papel de Deus para mim como pessoa individual. Muitas das vezes nós pensamos que Deus ele participa da nossa vida como criador, ele participa da nossa vida como alguém que rege o mundo, o universo e o nosso espaço, cada dia em si está sob o domínio dele. Mas tem coisas que são menores, como por exemplo a nossa mente, os nossos problemas, a nossa vida, que é menor do que o universo, né? Se a gente for parar para comparar. E ao mesmo tempo, a gente problematiza tantas coisas que parece que dentro da nossa cabeça é muito maior do que o próprio universo. Então são problemas, são frustrações, são vontades, sonhos, projetos, e é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, e parece que não existem
Agora, pensa para somar os bilhões de pessoas que existem no mundo, cada uma com uma mentalidade e neurando como a gente neura. Eu imagino que vocês também passam pela mesma coisa que eu passo, né? Porque não é possível que só eu tenha esses momentos de surto e ficar pensando em coisas muito profundas e mirabolantes. E aí acaba que a gente passa a gente não, eu passei a pensar como que Deus ele é importante para nós, porque primeiro que a gente é muito limitado, como eu já falei, a gente é muito vulnerável, muito dependente de tudo. A gente precisa de Deus primeiro para manter, né, a criação com tudo que a gente precisa, né, do oxigênio, dos alimentos, dos nutrientes, do sol, de tudo que a gente precisa para sobreviver fisicamente. Também a gente precisa de Deus para manter a nossa salvação através do plano dele com Jesus e o que a gente já sabe. Mas também a gente precisa de Deus para sobreviver dentro da nossa própria mente no dia a dia. Porque Deus ele tem poder para entender o ser humano. Não sei como ele consegue, porque o próprio ser humano teve que criar uma ciência para entender o ser humano, são as ciências que cuidam da mente, né? Psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, que são essas ciências que o homem desenvolveu para tentar entender essa parte do homem que Deus ele consegue dominar com tanta maestria, até porque ele mesmo criou, né? Então ele sabe da complexidade da sua criação. Mas a gente como criatura é um ser assim que só Deus mesmo para entender, porque às vezes a gente não consegue nem se entender. E aí a gente não tem, às vezes, paciência para tentar entender o outro, às vezes a gente não tem essa disposição, simplesmente ignora o outro, ou não tem paciência para isso. E aí isso acaba que, às vezes, quando a gente não tem paciência com a gente mesmo, a gente entra no estágio de tentar entender como é que Deus, ele entende, ele compreende, ele se importa com pessoas tão complexas, tão problemáticas como seres humanos, né? E às vezes eu me pego pensando como que a gente é difícil de entender, é difícil de lidar, porque tem coisas que eu me olho pensando assim, problematizando e sofrendo por isso, e depois de algum tempo, quando aquilo passa ou se resolve, eu penso como que aquilo era pequeno, como aquilo era infantil, como aquele comportamento era dispensável, né? E aí eu fico imaginando Deus lidando com isso. Mas a importância que Deus tem pra gente nesse momento é justamente de tentar entender, tentar responder às nossas petições através da oração, para quem busca ter essa relação com Ele, né, de contato, de entrega. E aí Deus ele participa da nossa vida também diretamente nesse sentido. Primeiro de aceitar esse contato através da vida que ele nos disponibiliza, né, que é uma vida de comunhão com Ele, que só veio por conta do projeto dele através de Jesus e do sacrifício da cruz. E a gente pode hoje ter esse contato de falar com Ele, de orar, de pedir e de ver Ele agir, Ele fazer as coisas. E aí então Ele participa também nesse processo de ter contato e de permitir que a gente fale e interaja com Ele. E também Ele participa também como provedor, porque Ele age respondendo ou não aquilo que a gente pede, que a gente apresenta, manifestando ou não assim coisas que a gente gostaria, né? E em várias situações a gente consegue ver Deus agindo. Tanto quem se diz ateu, às vezes não tem explicação para muitas coisas que só podem ser atribuídas a Ele, e geralmente é Ele mesmo que faz. A gente ouve muitas histórias assim, né, de pessoas que viveram situações de milagres e coisas improváveis que não tem outra explicação a não ser aquilo que a própria fé da pessoa já leva ela a entender que é Deus agindo de alguma forma, justamente porque também para Ele é muito fácil fazer um milagre. Primeiro porque Ele tem poder para fazer tudo isso, né? Teve poder para criar essa grande maquete que é o mundo onde a gente vive, interage, para criar também o mundo espiritual, que é para além do que a gente consegue entender, imaginar.
tem o plano dele de salvação do mundo, que também é algo assim gigantesco e fantástico, que dura muito tempo. Ainda vai ter outros capítulos que a gente não conhece, que a gente ainda não viveu. E aí, então a gente imagina como que ele é grande, como que ele é poderoso. E ao mesmo tempo ele se importar com os dilemas de uma pessoa individualmente, isso é de explodir a cabeça, assim. Muitas das vezes as pessoas se acham, sei lá, se acham pequenas ou se acham fora do direito de ter Deus se importando com elas, justamente por ela ser desse jeito, né? Uma pessoa pequena, uma pessoa medíocre, pecadora, sei lá. Acho que é insignificante, mas não é. É esse que é o doido assim, da coisa, porque não é. Deus, ele tem esse interesse, essa preocupação, e ele se dispõe tanto a ouvir através da oração aquilo que a gente tem colocado, o que a gente vai colocar diante dele, quanto também em ativar, né, a bondade, a misericórdia dele para responder ou não aquilo que a gente pede, e responder às vezes de formas muito maiores do que a gente pede, que a gente apresenta, porque ele sabe das nossas necessidades. Muitas das vezes a gente coloca para ele, ou porque a gente tem fé e esperança que ele tem esse poder para fazer e vai fazer, ou porque a gente não tem outras opções. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele não serve só para isso, né? A gente tem que entender qual é o nosso papel de privilégio nessa relação que ele permite para a gente, em poder voltar a ter contato com o Criador, primeiro em ser criatura, né? Porque se a gente for parar para olhar o próprio processo, hoje talvez pareça que o mundo parece que é um castigo a gente nascer e ter que viver no mundo do jeito que tá. Mas se a gente for parar para olhar por uma ótica mais equilibrada, não só por uma visão pessimista e olhar por situações isoladas, a gente vê como que a vida ela é boa, sabe? Como que vale a pena viver, como é bom. Principalmente se a gente for olhar agora em julho, né, as férias, mesmo com pandemia, a gente vê as pessoas curtindo, com amigos, com família, com namorados e namoradas, cônjuges, enfim. A gente vê as pessoas aproveitando a natureza, as paisagens, os bons momentos da vida. A vida em si, ela vale a pena. Mesmo que a gente passe por capítulos que sejam ruins pra caramba, e a gente muitas vezes passe por fases ruins, por situações que são problemáticas e às vezes parece que a nossa vida toda só está resumida àquilo. Mas não, se a gente for parar para pensar realmente, dividir a nossa história, são muitas coisas que acontecem, muitas coisas boas que às vezes a gente deixa passar desapercebido, ou que a gente não valoriza da forma como deveria, e são coisas às vezes ruins que a gente vem e super dá atenção para aquilo, quando na verdade é algo pequeno ou que vai se resolver de forma tranquila. São coisas que às vezes nem precisa de milagre, nem precisa de Deus para isso, para resolver, e a gente bate cabeça, a gente foca naquilo de uma forma com tanto desespero, com tanta força. E isso faz parte justamente daquilo, né, que eu falei. O ser humano, ele é muito complexo, e só Deus para tentar entender, porque nem mesmo a gente consegue às vezes se entender. E aí por isso também eu me pego muitas das vezes pedindo perdão para Deus por ser impulsivo, por não entender às vezes as coisas que ele faz, ou por não entender quando ele não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Mas isso faz parte da relação, né? E ele, ainda bem que ele conhece a nossa composição, ele conhece a gente por inteiro. E aí com isso a gente entende que do que a gente conhece dele, ele vai relevar, porque ele é misericordioso, então ele perdoa a nossa ignorância. E aí acaba que essa relação ela é muito importante. Então, tentando responder essa pergunta, né? Para que Deus serve? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que ele serve para tudo, em todos os momentos da história, tanto que já passou desde o começo, né? Porque ele é o criador de tudo que existe, de todos que existem. E ele é responsável também pela permanência disso, porque, como a gente viu em Noé, ele é capaz de destruir a criação dele, se ele assim quiser fazer. Então ele também é importante para a permanência da criação. E
E ele é importante também para o ser humano, tanto na questão da eternidade, para resgatar a gente de novo, para que a gente possa se relacionar com ele e usufruir daquilo que ele criou para que a gente usufruísse com ele e se relacionar com ele também. E também ele é importante para a gente no dia a dia, para acompanhar a gente nessa inconstância que é dentro da nossa própria cabeça e dentro das relações sociais, dentro dos perrengues mesmo naturais que a gente tem no dia a dia, de uma enfermidade, de um momento de instabilidade emocional, essas coisas. Ele é importante para ser o nosso ponto de equilíbrio e para nos ajudar também naquilo que a gente tem tanto colocado para ele, quanto também coisas que ele faz que a gente nem tem essa humildade de pedir, ou a gente não tem a gratidão de entender que ele fez, mas ele faz muitas coisas que a gente não merece, muitas coisas que a gente não pede. Ainda bem que ele é misericordioso, ainda bem que ele é pai nesse sentido, sentido mais verdadeiro, mais completo da palavra pai, né? Dentro do que é paternidade, ele consegue suprir esse papel também, além de ser Deus. Deus no sentido de alguém que é criador, que é provedor, que é poderoso, que mantém esse grande projeto que é a vida humana e é o universo em si. Mas ele é pai e ele serve pra gente no dia a dia, para cuidar da gente exatamente como um pai cuida de um filho. Eu tenho vários amigos e amigas que foram pais recentemente, então têm filhos bebês, filhos pequenos, e aí eu fico acompanhando, mesmo que à distância, assim, pela internet, nos stories, nos status, como que é essa relação de cuidado, de pai para filho, né, de mãe para filho, e a gente vê realmente como que um bebê, ele é dependente, ele é frágil, mas ao mesmo tempo ele é extremamente grande, importante e assume uma importância no dia a dia daquele pai, daquela mãe, a ponto de ser tanto ponto de preocupação, de reclamação, porque não consegue dormir, porque não consegue comer direito, ou de preocupação porque está doente, ou porque precisa tomar alguma vacina, ou então porque... E também de alegria, né? Quando começa a evoluir, dar os primeiros passos, começar a falar, começar a sentar, a própria interação, né? Coisas mais mínimas, tipo de dar um sorriso, ou de, sei lá, as coisas que bebês fazem. A gente vê como que isso afeta essa convivência e como que é uma troca que é injusta, né? Porque se a gente for parar pra ver, o bebê não dá nada em troca pros pais, além de existir e tornar a vida mais leve, mas ao mesmo tempo, se a gente for ver, traz uma responsabilidade muito grande. Enfim, eu já tô me perdendo aqui na viagem, mas o que eu quero falar é em relação a como que Deus ele é pai nesse sentido também, que mesmo que o que pareça que não é lucro ter um filho, porque é preocupação, são gastos, e aí a gente vê como que, mas ao mesmo tempo como que os pais eles são satisfeitos em ter aquele pequeno ser convivendo no dia a dia, e acompanhar esse processo de evolução deve ser muito legal, porque a gente vê de fora, a gente já imagina como que é aquilo que os próprios pais e mãe estão compartilhando, né? Eu fico imaginando que Deus ele é da mesma forma, só que o que muda é porque Deus ele é totalmente maior no sentido de conhecimento, de poder, de tudo. E a gente, mesmo que a gente cresça, a gente vai continuar sendo um bebê no sentido de ser frágil, de ser limitado, de ser dependente. E aí, o que muda nessa relação é isso, né? Porque os pais, eles vão criando o filho, vão acompanhando, e chega um momento em que o filho ele para de ser aquele bebê. Mesmo sendo adulto, né? Ele às vezes ainda participa de alguma coisa, mas no final das contas ele para de precisar dos pais nesse sentido. E aí o que resta é a relação. Mas a gente como ser humano, para com Deus, a gente nunca vai parar de precisar, porque a gente precisa dele para tudo. Precisa dele para sobreviver, e precisa dele para viver, para ter um propósito de vida. E muitas das vezes as pessoas elas se frustram, elas vivem infelizes,
justamente porque não entendem que é aí que está a chave do equilíbrio, sabe? Mental, emocional, é entender quem nós somos e quem Deus é para nós e em nós. Então Deus ele é importante também ele serve justamente porque é tudo sobre ele, sabe? No final das contas a gente é pequeno, a gente faz parte dessa criação, mas é porque Deus ele tá lá para ser glorificado, sabe? E a partir do momento em que a gente entende quem é Deus, que a gente conhece ele e a gente passa a conviver com os papéis delimitados, saber quem eu sou, saber quem Deus é, a gente se encontra. E aí vem o equilíbrio, aí vem a paz de espírito, aí vem a gente passa a entender as coisas exatamente como elas são, passa a não sofrer tanto por coisas pequenas e também a não deixar passar desapercebido coisas que são valiosas, coisas que são importantes, benfeitorias de Deus para nós. Então acho que eu não sei se eu respondi a pergunta que eu me propus nesse grande tema, mas eu falei até melhor do que eu esperava, porque eu tô sem roteiro, só falando aqui, liguei o microfone e normalmente os episódios não tem cortes, justamente porque eu quero que seja algo mais natural, que aproxime o que sai da minha mente, né, o que sai desse projeto para aproximar mais com você, público, para você, ouvinte. Então esse episódio eu somente falei, eu passei o episódio todo assistindo aqui ao vivo uma cena aqui da cidade de Belém, porque eu tô no trabalho, tô no final do expediente, e aí eu tô gravando aqui, assistindo uma rua da cidade nessa noite de chuva, depois de uma chuva, então as pistas molhadas, os carros passando, o trânsito tranquilo, e a mente aqui trabalhando, viajando, surtando. E eu quero agradecer a sua paciência, você que acompanhou esse processo de surto e tudo aquilo que eu compartilhei agora. Depois eu vou ouvir direito com mais cuidado esse mesmo episódio, porque eu mesmo faço isso, eu ouço o que eu falo depois, porque eu não lembro do que eu falei, e ainda mais um episódio como esse que eu não tive roteiro, e aí eu vou entender se eu falei alguma besteira, mas desde já, obrigado pela sua coragem, pela sua paciência em ouvir, e a gente se ouve nos próximos episódios.